Para fazer eleições 2022 de hoje, Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. E Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson, Lídia, boa tarde para você que segue a nossa companhia. Vamos falar a respeito da agenda de candidatos ao governo do estado do Piauí, nesse nosso eleições 2022. Começando com Rafael Fonteles. Ele fez referências, Lídia, a uma live feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A campanha da base governista, liderada por Rafael Fonteles, espera um impacto, né, que essa live, essa declaração do presidente Jair Bolsonaro possa ter na candidatura do principal opositor de Rafael, que é o candidato Silvio Mendes. E o candidato Rafael comentou esse assunto hoje durante caminhada na Zona Sul de Teresina. Vamos acompanhar. O candidato Rafael Fonteles cumpriu a agenda na Zona Sul de Teresina. Acompanhado de apoiadores, fez caminhada no bairro Parque Piauí. É isso que nós temos feito em todo o interior do Piauí e em todos os bairros da capital, levando o nosso nome, a nossa mensagem, a nossa proposta e o nosso time. Nosso time é o time do Lula. Rafael destaca a live em que o presidente Jair Bolsonaro desejou boa sorte ao candidato Silvio Mendes. Finalmente o Bolsonaro e o Silvio revelaram o apoio que Bolsonaro dá a Silvio em uma live nacional. Então eu fico agora satisfeito porque agora ficou claro para todo mundo, não há mais dúvidas de que nós somos o time do Lula e o Silvio Mendes é o candidato do Bolsonaro, inclusive recebendo o apoio dele em nível nacional. O candidato do PT aposta em rejeição ao presidente no Piauí e um possível impacto negativo na candidatura de Silvio Mendes. Sem dúvida, acaba com a estratégia da candidatura adversária de esconder o seu candidato a presidente. Silvio e Joel são os candidatos do Bolsonaro no Piauí, representam o bolsonarismo no Piauí e nós representamos a candidatura de Lula. Isso, portanto, esses dois projetos completamente distintos estão em disputa em nível federal e aqui no Piauí não é diferente. Então quem tem a melhor proposta para o Piauí, para o Brasil, é o time de Rafael, é o time de Lula, é o time do 13. No corpo a corpo com o eleitor, Rafael apresenta propostas para as áreas de interesse da população. Sem dúvida, Teresina, a principal dor do teresinense é a questão da segurança pública. Por isso que nós seremos enérgicos, pulso firme no combate às facções criminosas. Eu já coloquei aqui a proposta das delegacias especializadas de combate às facções, que é hoje o nosso principal problema e, portanto, a gente tem que ser muito duro no combate, integrando as polícias, aumentando o efetivo, investindo pesado em tecnologia, investindo na integração das polícias com o sistema judicial para não ficar enxugando gelo e também dando oportunidade para os jovens da periferia para ter oportunidade de estudo e trabalho. Por isso a nossa grande aposta é a escola de tempo integral casada com a educação profissional técnica e com o programa de estágio remunerado. Ou seja, o jovem vai estudar mais, vai estudar melhor, vai se qualificar e vai ter o primeiro emprego. Foi o assunto mais comentado no meio político, foi a live ontem do presidente Jair Bolsonaro, que fez isso com vários candidatos, né? Ele declarou o apoio dele a vários candidatos pelo Brasil e Silvio Mendes e Joel entre eles. E a base governista, principalmente Rafael Fonteles, comemoram, né, até essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, Joelson, porque eles esperam um impacto na candidatura de Silvio. E a aposta dos governistas é que esse impacto será negativo. Eles avaliam, né, pesquisas que mostram o ex-presidente Lula melhor colocado do que Bolsonaro aqui no Piauí. E também números com relação à rejeição no estado. Então, Rafael coloca que todo aquele trabalho que Silvio Mendes fez até agora, aquela estratégia de se colocar como aquele que não tem nenhum candidato nacionalmente, teria caído por terra com essa declaração ontem do presidente Jair Bolsonaro. Mas hoje eu ouvi pessoas ligadas a Silvio Mendes e ele já tem ali uma resposta a isso, né? A resposta é que a declaração, Elivaldo, foi dada pelo presidente. Não partiu até o momento nenhuma declaração
declaração de Silvio dizendo que Bolsonaro é o seu candidato. Então, eles vão usar essa justificativa. Bolsonaro tem Silvio como seu candidato aqui no Piauí, mas Silvio não tem Bolsonaro como seu candidato à presidência da República. Vai ser a estratégia aí usada por Silvio até o fim de tentar não associar seu nome a nenhum candidato à presidência da República. E reforça o discurso de Rafael Fonteles, o discurso que eles usam que tem dois times, né, como eles colocam, um time de Lula e um time de Bolsonaro. E quem representa Bolsonaro, né, para eles agora, Silvio Mendes, e colocam que essa fala do presidente só confirma o que Rafael Fonteles já vem dizendo desde o início da campanha. E eles apostam, Elivaldo, aí na possibilidade de rejeição, né? Um eleitor que teria alguma rejeição ao presidente Jair Bolsonaro vai repensar um possível voto a Silvio Mendes e aí daria o seu voto a Rafael Fonteles. Pelo menos essa é a aposta que a base governista faz depois dessa declaração do presidente Bolsonaro. E candidato não pode, né, Lídia, rejeitar voto. Não quero seu voto, não quero. Apoio não me interessa. Não me interessa seu apoio, não quero saber disso. Só refaça o que você disse. Negue. Não pode fazer isso, aí seria até um ato inconsequente. O fato é que, enquanto perdurar, Lídia, o efeito dessa declaração, como você ouviu hoje, bases que são aliadas ao candidato Silvio Mendes, já com essa resposta a ser dada, um argumento até plausível, mas enquanto isso não sedimentar, não sair da pauta, foi uma declaração que conseguiu agradar apenas os adversários de Silvio Mendes, porque ela desagrada Silvio Mendes, Joel Rodrigues, e desagrada Diego Melo, que é o candidato do PL. Que daqui a pouco vamos ver a declaração do coronel Diego Melo, que é o candidato do PL ao governo do Estado. Então, o presidente Bolsonaro talvez não tenha sido orientado adequadamente para essa declaração em relação à sucessão estadual no Piauí, em relação a orientar voto ou a analisar o quadro sucessório do Estado do Piauí. O fato é que ele conseguiu desagradar quem ele quis agradar e agradou os adversários. Nós tentamos, inclusive, contato, né, com o candidato Silvio Mendes, do União Brasil. O candidato Silvio Mendes, inclusive através da assessoria também de imprensa do candidato, mas nós não tivemos resposta. O candidato Silvio Mendes está participando de uma agenda, como você pode ter a agenda dele, né? 8 horas da manhã fez uma caminhada na cidade de Simões, meio-dia, encontro com prefeitos de lideranças em Pavo Sul, inclusive com o ministro-chefe da Casa Civil também, e às 6 da tarde tem um comício em Elisbão Veloso, ou seja, ele passou o dia hoje no interior do estado do Piauí, e apenas fotos foram enviadas para a nossa produção, está aí mostrando justamente esse carreata, o momento lá na cidade de Simões, no sul do estado do Piauí. Está aí a movimentação das lideranças, dos militantes na cidade de Simões, na agenda do candidato ao governo do estado do Piauí, ao lado de Ciro Nogueira, o ministro Ciro Nogueira, e Joel, que também participou da agenda com Iracema Portela. Eles estavam aí participando dessa carreata na cidade de Simões. Quem enviou, na verdade, deu resposta, como disse o Elivaldo Barbosa, a essa live do presidente Jair Bolsonaro, foi o coronel Diego Melo. Ele falou sobre a declaração do presidente da República, citando um adversário como um aliado. Vamos ver. Amados irmãos piauienses, aqui é Coronel Diego, candidato a governador 22. Estou indo para o sul do estado e parei aqui em Cristino Castro, nessa belíssima cidade, para responder às demandas de todos que me ligaram. Ontem fomos surpreendidos com a live do presidente Bolsonaro, em que ele fez uma manifestação que surpreendeu a todos. Tá? Em vez de citar meu nome, citou o do Dr. Silvio como candidato a governador. Nós vamos continuar nossa luta, nós não somos candidatos de nós mesmos, a luta continua com os mesmos ideais, os mesmos valores, é hora de mudança de verdade. E quero estar nessa semana esclarecendo essa situação junto ao presidente Bolsonaro, à coordenação nacional, ao Partido Nacional, que já fiz contatos. Bom, vou agora rodar o sul do estado, domingo vou estar em Campo Maior, e próxima semana, se Deus quiser, nós vamos trazer novidades aí, esclarecendo a população sobre esse posicionamento. Que Deus abençoe a todos, vamos juntos libertar o nosso Piauí. É Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não temas. Deus está contigo o tempo todo. É hora de libertação.
Olha, ele citou Josué 1,9, pensei que era um candidato, né, Lídia? Josué 1,9? Não, Josué capítulo 1, versículo 9, fazendo referência aí ao livro da Bíblia do Velho Testamento. Agora, Lídia, vamos lembrar, por que a gente ouviu o Coronel Diego Mello? O Coronel Diego Mello é do PL, partido de Jair Bolsonaro, e aí a expectativa era que as declarações de apoio viessem para ele, né? E talvez com essa declaração do presidente Bolsonaro, a campanha que mais vai sentir algum impacto seja de fato a campanha de Diego Mello, né? Porque ele construiu toda a sua campanha se apresentando como candidato do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado. Mas o próprio presidente diz o contrário, né? Apresenta Silvio como seu candidato. E isso tem um impacto nessa estratégia de Diego Mello, né? Então ele mostrou aí um incômodo, se mostrou desconfortável nesse vídeo, né, dizendo que vai buscar esclarecimentos, conversar com a coordenação nacional da campanha do presidente Jair Bolsonaro, mas fica aí visível por essa live, né, em que o presidente apresentava ali vários candidatos, que ele não colocou Diego Mello nessa conta, né? Então isso de certa forma prejudica sim essa estratégia, toda essa narrativa de campanha que vem sendo construído pelo candidato do PL, que é o partido do presidente Bolsonaro e naturalmente seria o candidato de Bolsonaro aqui no estado. Sem dúvidas, isso gera aí prejuízos para Diego Mello, que se apresentava como esse representante bolsonarista e estavam até fazendo, Elivaldo, a campanha, né, de que bolsonarista vota, né, em candidato de Bolsonaro. E isso impacta também essa campanha, né, já que o próprio presidente não coloca os representantes do seu partido como seu candidato aqui no Piauí. Agora o Coronel Diego revela maturidade ao abordar essa situação desconfortável, inegavelmente desconfortável para o candidato, seja de qualquer partido. Você tem a sua principal referência anunciando apoio a outro candidato e não do seu partido, é uma situação no mínimo desconfortável. Mas o Coronel Diego revela aí maturidade no tratamento dessa situação e promete serenamente avaliar de forma mais aprofundada e emitir um conceito mais consequente só na próxima semana, ou seja, ele vai deixar passar o tempo, a poeira baixar e prosseguir a campanha, segundo ele, lá no sul do estado e no próximo domingo já em Campo Maior. Vamos aguardar então os desdobramentos. Não acredito que ele vá romper com o bolsonarismo, com o presidente, ele vai procurar se adaptar a essa situação de desconforto até o final da campanha, mesmo considerando o que a Lídia abordou, que eu concordo plenamente, que é exatamente estrago que causa a campanha dele. Ele que já luta bravamente para se apresentar como uma via alternativa nessa disputa muito polarizada entre a oposição e situação União Brasil e PT. Ele procura se consolidar, mas não é fácil. As pesquisas não têm revelado tanta competitividade e ainda surge esse balde de água fria em relação a essa declaração do presidente Bolsonaro. E até esperar, né, qual vai ser a manifestação da campanha de Silvio Mendes, né? Ele espera aí como é que Silvio Mendes vai se manifestar com relação ao assunto e na próxima semana talvez, né, dependendo do que vai acontecer aí ao longo do fim de semana, Diego deve se pronunciar, né, sobre esse assunto. O curioso é que Silvio Mendes, do partido de Silvio Mendes, tem Soraya Tronic como candidata à presidência e nem entra nessa contabilidade, nessa avaliação, né? E o discurso da campanha de Silvio Mendes, né, foi construído em cima disso, né? O União Brasil, partido de Silvio Mendes, tem uma candidata à presidência da República. O Progressistas, que é a principal base de Silvio aqui no estado, tem o presidente Jair Bolsonaro, né, como candidato à presidência da República. E Silvio Mendes seria aquele candidato que não se liga a nenhum nome nacionalmente, porque não fecha a chapa e se coloca aberto para possibilidades de, se vier ser governador do estado, conversar com qualquer nome que venha a ser eleito presidente da República. Então, por isso que, diante do favoritismo que as pesquisas mostram de Lula até o momento, Silvio não quis fechar, né, nenhuma declaração de que Bolsonaro é o seu candidato, né? Até porque aqui as pesquisas mostram Lula na frente de Bolsonaro no Piauí.
né? Então é uma forma de fazer com que esse eleitor que vai votar em Lula não deixe de votar em Silvio Mendes por uma associação com o presidente Bolsonaro, né? Então por isso que até o momento eles tentaram evitar esse tipo de associação. E lá na aliança, Lídia, do Silvio Joelson, na aliança do candidato Silvio Mendes, o que não falta é presidenciável. Tem Soraya Tronic, que é do União Brasil, tem Jair Bolsonaro, que é apoiado pelo Progressistas, inegavelmente, é do ministro Ciro Nogueira, não dá para esconder essa realidade, embora ele não declare esse apoio, o candidato Silvio Mendes. Tem Ciro Gomes, que é do PDT, que apoia Silvio e Teresina, e ela no estado do Piauí, e tem ainda Simone Tebet, que tem lá PSDB e Cidadania, que formam uma federação, que indicou a vice de Simone Tebet. Então tem um leque aí de muitas alternativas para caso ele tenha esse envolvimento mais direto na campanha presidencial, ele tomar. Interessante. Vamos falar agora a respeito da agenda de Geraldo Carvalho, candidato ao governo do estado do Piauí pelo PSTU. Geraldo Carvalho, que fez hoje o dia 16, né? Fez uma alusão ao 16 como uma data e número dele. Né? É o número do PSTU e o candidato fez aí o dia 16, né? Forma de fazer o corpo a corpo com o eleitor e apresentar as suas propostas. Hoje ele fez campanha no centro de Teresina e aproveitou para conversar com o eleitor. Vamos ver. O candidato Geraldo Carvalho fez campanha no centro de Teresina. Em alusão ao número do partido, hoje o candidato comemora o dia 16, além de significar os 16 dias que faltam para o primeiro turno. Dia 16, o 16 do PSTU e 16 dias para a eleição. Então é muita coincidência, muito 16 juntos. Nós estamos aqui na praça, no centro da cidade, com a chapa do PSTU, suas propostas, dialogando com os trabalhadores, inclusive aqueles que estão aqui de forma ambulante, de forma autônoma. Acompanhado de apoiadores, entregou santinhos da campanha e fez o corpo a corpo. O candidato faz críticas às gestões petistas que comandaram o estado nos últimos 20 anos. O governo do PT foi talvez o melhor gerente para os negócios dos ricos aqui no estado, né? Porque para a classe trabalhadora mesmo não foi um governo que trouxe soluções. Basta ver aí a questão da educação. A UESP está abandonada, a educação básica está abandonada, nem os precatórios, as decisões judiciais são cumpridas. Tem o precatório do Fundef aí, um dinheiro que está na conta do Estado, 60% é devido aos profissionais da educação, mas o governo insiste em negar o pagamento disso. Então é um governo também que favoreceu os ricos, o agronegócio, as mineradoras e os grandes comerciantes desse estado. No cenário nacional, o PSTU faz críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O governo de Bolsonaro é um governo que precisa sair ontem da sua cadeira no Palácio do Planalto. É um governo dos ricos desse país, dos banqueiros, dos grandes empresários, dos madeireiros, das mineradoras, dos latifundiários, do agronegócio. No corpo a corpo com o eleitor, o candidato apresenta propostas para áreas como a segurança e a geração de emprego e renda. Esse problema nós vamos resolver com emprego e com alimento, com saúde, com educação, com políticas públicas. Não é com mais armamento, não é com mais polícia, não é matando a juventude pobre, preta da periferia das cidades. É com geração de emprego, produção de alimento. É dando condições de trabalho, condições de vida para a população e para a juventude em particular. O candidato Geraldo Carvalho do PSTU, fazendo o dia 16. Aliás, tivemos nessa semana o 13, né, que foi com Rafael Fonteles, agora o 16, evento feito pelo Geraldo Carvalho e pelo PSTU. Aqueles partidos que têm um número acima de 30 vão ficar na desvantagem, complica, né, aí complica, né? Não terão data para comemorar. Não tem como. Mas é isso, gente. Lourdes Mello, do PCO, candidata Lourdes Mello, falou a respeito da combate à fome, a necessidade do combate à fome como proposta e defendeu a construção de restaurantes populares. Lourdes Mello esteve na Praça João Luiz Ferreira, no centro da capital. Conversou com teresinenses e defendeu a construção de restaurantes populares como medida de enfrentamento à fome. A gente defende que haja também restaurantes
populares para as pessoas que estão em situação de extrema pobreza e que possa ter o seu alimento. A população, todos nós somos cidadãos do Brasil e o governo tem que se desdobrar para atender o que estão em situação mais vulnerável, que é atender quem é pobre, principalmente, que precisa de se alimentar, ter a garantia de ter o seu, como diz o Lula, né? O Lula diz que um dos propósitos dele é que o trabalhador ou o desempregado tenha 3 refeições por dia, o café da manhã, o almoço e o jantar, pelo menos. À tarde, a candidata a governadora pelo PCO, Partido da Causa Operária, participa de reunião de planejamento e não tem compromisso de campanha à noite. Amanhã, Lourdes Mello visita outro município. Nós vamos fazer uma visita na Feira de Altos, que é uma cidade aqui perto, não se tem muito gasto com a locomoção, e nós vamos estar lá nessa feira onde tem os produtores rurais, pequenos produtores, levando suas produções e tem a população comprando, e é um movimento bem aglomerado de pessoas. Nós vamos estar lá pela manhã. Lourdes, que apresentou aí algumas propostas, todas elas muito alinhadas com os pensamentos da esquerda. Lídia Brito, inclusive essas pautas como restaurante, combate à fome. São pautas que estão presentes também na campanha do ex-presidente Lula, né? Lourdes Mello, que aqui no Piauí, apesar de ser do PCO, faz campanha nacionalmente para o presidente Lula. O partido nacionalmente está alinhado, né, nessa frente que foi construída aí pelo ex-presidente Lula. E Lourdes traz, Joelson, essas propostas voltadas para essas questões sociais. Hoje, aí nessa conversa com a Gorete Santos, ela apresentou as suas propostas para a área social, focando principalmente no combate à fome, que é uma consequência de toda essa crise econômica, né, que foi agravada com uma pandemia, né, e a pandemia escancarou muito essa situação da fome no país. E a candidata, trazendo essa bandeira de esquerda, traz aí essa proposta, né, de criação de restaurantes populares. Livaldo, o PCO não tem nem candidato à presidência da República, né? Todo o apoio dado ao presidente. É correto, é uma posição nacional de alinhamento, isso já desde o início, desde a pré-campanha, que Lourdes Mello já adota esse caminho, inclusive transforma a questão nacional como carro-chefe da campanha estadual. Tem sido assim desde o início da campanha eleitoral oficialmente instalada no Piauí. E circulou muito, Lídia, você falava aqui nos bastidores, a agenda da candidata ontem, né, que nós exibimos aqui, a parte em que ela colocava bate-papo com as vizinhas, né? Uma conversa com as vizinhas, né? A candidata está no seu direito, né? Os vizinhos também votam, né? Evidentemente. Tem que pedir voto. E hoje também. Que é difícil conversar com o vizinho, né? Hoje, os muros altos, casas fechadas, mas ela tem uma boa relação na vizinhança lá do Bela Vista. Ela realmente é de lá. E aí, quem não tiver o voto do próprio vizinho, vai ter o voto de quem, né, Lídia? É difícil. E mostra até essa cultura que ainda existe no Piauí, né, em alguns locais, aqui até em Teresina mesmo, apesar da violência, a gente ainda vê alguns bairros em que as pessoas têm essa tradição. Relação comunitária. Isso, principalmente ali no final da tarde, início da noite, as pessoas se sentam na porta de casa, conversam com os vizinhos, e Lourdes, como candidata, foi apresentar aí as suas propostas ontem às suas vizinhas, e isso gerou uma repercussão nacional. Interessante. Vamos falar agora da agenda do Gustavo Henrique, do Patriota, né? Candidato ao governo do estado do Piauí. Ele participou de entrevista hoje, logo no começo da manhã, aqui no Notícia da Manhã, com Elivaldo Barbosa e Neyara Pinheiro. Vamos acompanhar. Nós precisamos, de forma regional, industrializar o Piauí. Eu estive em Bocaina, estive em algumas cidades no entorno de Picos. Algumas cidades, os idosos estão praticamente que abandonados, porque a juventude está indo embora para outros estados atrás de emprego. Então a gente precisa ter um olhar muito sério e fomentar a industrialização, claro,
respeitando as vocações das regiões, para que a gente possa colher futuro, né, frutos no futuro, que é a geração de emprego e renda e a fixação da nossa gente nas suas regiões. E aqui eu vou para Bom Jesus na semana que vem, na região do Gurgueia. Me entristece ver o desperdício há décadas de tanta água pelos poços jorrantes que poderiam estar a serviço da população, para os animais, para os produtos hortifrutigranjeiros, enfim, para a agricultura como um todo. E é possível fazer isso desde que haja vontade política. E nós temos, está contemplado em nosso plano de governo. E aqui eu lanço mais uma vez um desafio a todos os candidatos a governador. Registrem, assinem um termo de não cumprimento, deixando o poder, deixando o governo. O Gustavo Henrique considera essa entrevista e teve uma baixa, mais uma na chapa do Patriota. Recentemente teve a baixa da vice, que declarou apoio a Silvio Mendes, e ele acabou tendo que trocar o vice, mas estava no prazo ainda, não é, Lídia? Ele trocou pelo jornalista Domingos Bezerra. E hoje, pela manhã, foi surpreendido com a desistência de Dom Lote, candidato ao Senado pelo Patriota. E como isso foi confirmado, Joelson? Hoje, Dom Lote fez um contato com o ex-senador João Vicente Claudino, hoje sem partido. Você sabe que ali, quando o Podemos, ele era do Podemos ainda, abriu mão da candidatura, houve a desistência de Fábio Sérvio, ele disse que não votava na extrema esquerda, que é o que sobrava, e nem Joel Rodrigues, nem Wellington Dias. Então ele optou por Dom Lote. Declarou apoio, isso teve uma grande repercussão. Dom Lote foi recebido lá no escritório político de João Vicente. E hoje ele recebeu uma ligação do próprio Dom Lote dizendo: olha, quero lhe comunicar, fiquei muito alegre com o seu apoio, muito entusiasmado, me ajudou muito, mas desisto, não é mais candidato ao Senado. Alegou problemas internos e partidários e, pelo teor da conversa com o ex-senador João Vicente Claudino, ele vai declarar apoio a Joel Rodrigues. Olha que surpreendente. Joel Rodrigues, e para a eleição de governador vai votar em Silvio Mendes. Tem problema com o João Vicente? Você apoia aí a Joel? Não, o João Vicente ele ficou agora na dele de ser candidato. Porque, veja, ele disse que não vota no Joel, não vota no Wellington. Ele disse que não vai declarar apoio ao PSTU, o PSOL e o PCO, porque lá eles nem vão querer esse apoio. Fazem parte de campos totalmente distintos. Totalmente distintos, antagônicos, assim, do ponto de vista mais ideológico. Então ele está aí, deixando aí ver como é que acontece. Ele declarou apoio e a Silvio Mendes, vai votar em Silvio Mendes para o governo do Estado, porém para o Senado está aberto. E a esposa de Dom Lote, a Livalda, ela é candidata a deputada, né, na chapa do Patriotas, né? Com essa desistência de Dom Lote, né? Tem que saber também para onde ela vai, né? Se ela vai desistir ou não, se vai dar apoio a Silvio Mendes, porque aí acaba afetando a chapa, né, proporcional do partido também, se houver essa desistência agora. É uma informação recente, ela deve estar ainda em processo de digestão política, né? Estão ainda analisando e tudo, se vai realmente se materializar, mas a declaração do candidato foi dessa, para o seu mais, digamos assim, robusto apoiador político, pela dimensão que tem João Vicente Claudino na política. Ele disse lá: olha, estou comunicando a desistência, falou para ele. Então, vamos ver qual vai ser a reação do partido, do próprio candidato Gustavo Henrique, e se realmente pode voltar atrás ou não, mas a informação agora, de momento é que Dom Lote abre mão da candidatura ao Senado Federal. E essas divergências no Patriotas, elas são motivadas, né? Não sei essa questão de Dom Lote, porque ele ainda não se manifestou publicamente à imprensa. Isso. Mas essas desistências que a gente acompanhou nos últimos dias, elas foram motivadas por questões relacionadas ao financiamento da campanha, ao fundo eleitoral, né? Alguns candidatos cobrando o repasse desse fundo e o candidato Gustavo Henrique afirmando que não recebeu o fundo, né? Que o partido não recebeu esse recurso aqui no Piauí. Então, não sei quais foram os motivos aí de Dom Lote, mas dentro do partido há essas divergências, né, causadas por essa questão de financiamento. Vamos trazer detalhes ao longo do dia, né? No nosso cidadeverde.com, blog da Lídia Brito, no blog com Elivaldo Barbosa. Gente, vamos falar mais de agenda dos candidatos. Madalena Nunes, do PSOL, às 5 da tarde tem panfletagem em Floriano, às 7 da noite, reunião na casa de Madá, em Floriano. Outro candidato
é a Ravena Castro, do PMN. Ela participou de entrevista em Portal Hoje, entrevista também com... Aliás, o dia todo foi dedicado a portais de notícia. À tarde tem entrevista em programa de televisão e atendimento a lideranças locais. À noite tem reunião com deputada estadual. A candidata Jesse Lima, do PSC, às 10 horas da manhã, participou de entrevista em emissora de rádio. Às 11 horas, participou de entrevista em emissora de TV. E à noite tem reunião com apoiadores do bairro Pedra Mole, na zona leste de Teresina. Esses são os candidatos que participaram, ou que enviaram as agendas nesta sexta-feira.